Charles Bronson, um dos ícones do cinema de ação, teve uma infância marcada por imensa dificuldade. Nascido em Ehrenfeld, Pensilvânia, em 1921, Bronson era o 11º de 15 filhos de uma família de mineradores de carvão. Cresceu em extrema pobreza, em uma casa simples sem água quente e com pouco espaço para a família numerosa. A infância dura, combinada com as condições de vida de sua comunidade, formou um caráter resiliente e moldou o homem que viria a ser um símbolo de força e determinação no cinema. Ele trabalhou desde jovem nas minas de carvão, onde era responsável pela extração de carvão em condições perigosas e de extrema dureza. Aos 12 anos, já era forçado a trabalhar, depois da morte de seu pai, em 1933, vítima de câncer. As cicatrizes físicas e emocionais do trabalho nas minas e a pobreza extrema marcaram sua vida para sempre. Mesmo diante de tudo isso, Bronson foi o primeiro da família a se formar no ensino médio, mas sua educação foi custosa e marcada pelo sacrifício. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bronson serviu na Força Aérea dos Estados Unidos e participou de missões de combate no Pacífico. Ele foi ferido em batalha e recebeu a medalha Coração Púrpura. Após o fim da guerra, ele enfrentou dificuldades em encontrar um propósito, tendo vários empregos temporários antes de descobrir sua verdadeira vocação como ator. O triângulo amoroso e a relação com Jill Ireland. Em 1963, durante as filmagens de The Great Escape, Bronson fez um comentário intrigante e perturbador ao seu colega de elenco, David McCallum. Bronson, aparentemente, já tinha algum interesse na esposa de McCallum, Jill Ireland, e disse a ele: "Preste mais atenção na sua esposa, ou eu atirarei de você." O que parecia uma brincadeira incomodativa se concretizou rapidamente quando, em 1967, McCallum e Ireland se divorciaram, e no ano seguinte, Jill casou-se com Bronson. Apesar de essa história de começo inusitado, o que se seguiu foi uma relação profunda e duradoura entre os três. Mesmo após o divórcio, McCallum e Bronson mantiveram uma amizade próxima, com os dois compartilhando responsabilidades para cuidar dos filhos de Jill e David. Essa situação, embora incomum, demonstra a maturidade e a capacidade de manter uma relação respeitosa entre as partes, mesmo diante de um início tão tenso. Tragédias na vida pessoal de Bronson e Jill Ireland. O relacionamento de Bronson e Jill Ireland foi uma verdadeira história de amor e devoção. No entanto, o amor deles foi desafiado por tragédias. Jill, que já havia enfrentado dificuldades em sua vida pessoal, mais tarde foi diagnosticada com câncer de mama, uma doença que a levou a travar uma longa batalha contra o câncer. O apoio de Bronson foi inabalável durante esse período doloroso. A tragédia atingiu novamente a vida de Bronson quando ele próprio sofreu com a perda de sua esposa, Jill Ireland, que faleceu em 1990. Sua morte foi devastadora para o ator, que sempre demonstrou um amor profundo por ela. A perda de sua parceira de vida foi uma das maiores dores que Bronson teve de enfrentar. Reflexões sobre a vida de Bronson. Por trás da imagem imbatível de Charles Bronson, o durão de Hollywood, estava um homem que passou por inúmeras adversidades ao longo de sua vida. Ele sobreviveu a uma infância de extrema pobreza e dificuldades, participou da Segunda Guerra Mundial, enfrentou perdas pessoais imensas e ainda assim conseguiu se tornar uma lenda do cinema. Sua história não é apenas a de um ícone da ação, mas a de um homem resiliente, que soube tirar forças dos desafios mais profundos e usá-las para triunfar no mundo do entretenimento. Ao refletir sobre a vida de Bronson e a trágica perda de Jill Ireland, podemos ver a profundidade de sua humanidade, algo que, mesmo sob as luzes brilhantes de Hollywood, nunca foi completamente ofuscado. A jornada de Charles Bronson. De um início difícil ao estrelato em Hollywood, Charles Bronson, nascido Charles Bukowski,
teve uma trajetória única, repleta de desafios e conquistas. Depois de uma infância marcada por pobreza extrema e trabalho nas minas de carvão, sua vida começou a mudar quando ele se envolveu com o teatro em Atlantic City, logo após a Segunda Guerra Mundial. Foi ali que seu interesse pela atuação foi despertado, e essa paixão o levaria a Hollywood e ao estrelato. Porém, o caminho até a fama não foi fácil e sua vida pessoal estava longe de ser convencional. Inicialmente, Bronson lutou para estabelecer sua carreira no cinema, enfrentando dificuldades financeiras e estigmas devido ao seu forte sotaque e aparência rústica. Para sobreviver, ele chegou a vender seu sangue, além de trabalhar em empregos diversos, como padeiro e chamador de bingo. Mas sua perseverança e aparência única, com uma figura imponente e uma voz marcante, começaram a atrair a atenção. Ao longo de sua carreira, tornou-se conhecido por interpretar personagens robustos e durões, em filmes de faroeste e ação, consolidando-se como um ícone do gênero. A lenda de Bronson. Mitos e exageros. Ao longo de sua carreira, Bronson alimentou a imagem de durão, muitas vezes inventando ou exagerando aspectos de sua própria história. Ele gostava de criar mitos sobre sua infância, alegando que sua mãe o teria vendido para viajantes, ou que ele tinha sido forçado a usar roupas de sua irmã na infância. Histórias que sua primeira esposa, Harriet Tendler, desmentia abertamente. Além disso, Bronson também se referia a episódios de sua vida, como, por exemplo, ser preso 2 vezes ou de ter sido baleado por um policial em um trem de carga, embora essas histórias jamais tenham sido confirmadas. Embora algumas dessas narrativas fossem claramente exageradas, seu passado militar durante a Segunda Guerra Mundial, no qual ele serviu como artilheiro, teve um impacto significativo em sua personalidade e em sua vida. Durante o treinamento no 760º Esquadrão de Treinamento de Artilharia Flexível, Bronson se envolveu em uma briga com um sargento, que resultou na sentença de trabalho forçado. Esse episódio, além de outros desafios enfrentados por Bronson, contribuiu para sua imagem de homem resiliente e combativo. A transição para a carreira de ator e o famoso sobrenome Bronson iniciou sua carreira em Hollywood com papéis pequenos, inicialmente como criminosos, operários e lutadores, e demorou para conseguir reconhecimento. A mudança de nome foi uma estratégia para evitar associações indesejadas durante o período de paranoia anticomunista nos anos de 50, em que o senador Joseph McCarthy estava caçando comunistas em Hollywood. Seu sobrenome, Bukinski, de origem lituana, poderia atrair atenção negativa. Bronson, então, escolheu um novo nome, inspirado por uma placa de rua que ele e seu amigo Steve McQueen viram em Los Angeles, adotando o nome Bronson. Em 1951, conseguiu seu primeiro papel no filme Você Está na Marinha Agora, mas foi somente no final dos anos 1950 e início dos anos 1960 que sua carreira realmente decolou. A mudança de nome e sua determinação em alcançar a fama, junto com a persistência em papéis de ação e faroeste, foram essenciais para sua ascensão à estrela de Hollywood. Bronson e a imagem de durão. Bronson construiu uma carreira sólida, sendo frequentemente escalado para papéis de personagens imponentes e desafiadores, como o herói anti-herói em filmes como O Magnífico Sete e Desejo de Matar. 1974. Apesar de ser conhecido por sua postura de durão, Bronson tinha uma personalidade complexa. Ele sempre foi reservado e preferiu uma vida tranquila fora das câmeras, o que contrastava com a imagem que o público tinha dele. Sua carreira foi marcada por uma quantidade significativa de papéis de ação, com personagens que não seguiam as convenções dos heróis tradicionais, muitas vezes solitários e com uma moral mais cinza. Essa imagem, complementada pela voz rouca e pela expressão impassível, fez de Bronson um dos atores mais reconhecidos do gênero de filmes de ação e faroeste. Charles Bronson.
o durão de Hollywood e a ascensão a ícone do cinema. Charles Bronson, após uma série de papéis menores no início de sua carreira, conquistou seu grande reconhecimento em 1960 com o papel de Bernardo O'Reilly em Sete Homens e um Destino, um faroeste clássico inspirado no filme japonês Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. O sucesso do filme abriu portas para sua ascensão no cinema, especialmente no gênero de faroeste e ação. Nos anos seguintes, ele se tornou uma estrela internacional, estrelando filmes como Fugindo do Inferno, A Batalha das Ardenas, Os Doze Condenados e Era uma Vez no Oeste, dirigido por Sérgio Leone. A presença marcante de Bronson na tela, sua postura inabalável e seu carisma natural rapidamente o tornaram um dos atores mais requisitados, especialmente no mercado europeu. Na Europa, Bronson se tornou um verdadeiro ícone, sendo apelidado de Il Bruto, o Feio, na Itália, e celebrado como um dos monstros sagrados do cinema francês. Embora fosse muito popular nos Estados Unidos, foi na Europa que sua fama realmente explodiu, e em países como o Japão, sua imagem se tornou lendária, com letreiros de seus filmes estendendo-se por quadras inteiras. Apesar das críticas que apontavam para a falta de versatilidade em sua atuação, Bronson cativou o público com a representação de personagens duros e resilientes, com os quais muitos se identificavam. Desejo de Matar. O papel que definiu sua carreira. Um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira foi o de Paul Kersey na franquia Desejo de Matar, 1974. Um personagem que refletia muito de sua própria persona na vida real. O filme, que tratava da vingança de um homem cuja família fora atacada, causou grande controvérsia, mas também estabeleceu Bronson como um verdadeiro ícone da justiça com as próprias mãos. Inicialmente, grandes estrelas como Clint Eastwood e Burt Lancaster recusaram o papel, e até seu agente o aconselhou a não aceitá-lo, temendo que pudesse inspirar casos reais de vigilantismo. No entanto, depois de discutir o roteiro com o diretor Michael Winner, Bronson decidiu assumir o papel, e a decisão se mostrou acertada. Desejo de Matar foi um enorme sucesso financeiro, arrecadando mais de 22 milhões de dólares com um orçamento de 3,7 milhões, o que consolidou Bronson como uma grande estrela de Hollywood. Mesmo com a crítica negativa de Brian Garfield, autor do livro original, que não gostou da adaptação cinematográfica, o diretor Michael Winner defendeu o filme, ignorando as críticas do autor. O sucesso da franquia, que gerou várias sequências, fez de Bronson um símbolo do Vingador implacável, tornando o personagem de Paul Kersey um dos mais reconhecidos de sua carreira. A falta de reconhecimento e a imagem de Bronson nos bastidores. Apesar de seu enorme sucesso e influência na indústria cinematográfica, Bronson foi amplamente ignorado pelas grandes premiações de Hollywood. Ele recebeu algumas indicações e prêmios menores ao longo de sua carreira, incluindo uma indicação ao Primetime Emmy em 1961 e um Globo de Ouro, mas nunca ganhou um Oscar ou qualquer prêmio de maior destaque. Mesmo assim, sua presença no cinema era indiscutível, e sua imagem de durão, um homem que superou adversidades e sempre lutou pela justiça, tornou-se um legado duradouro. Nos bastidores, Bronson era conhecido por seu comportamento taciturno e difícil. Seu colega de elenco em Fugindo do Inferno, James Garner, afirmou que trabalhar com Bronson era um desafio devido à sua personalidade reservada e exigente. Ele era conhecido por dar respostas secas e evitar conversas longas, o que refletia em sua postura de durão. Quando questionado sobre a filosofia por trás de seus filmes, Bronson respondeu de forma direta: "Eu nunca falo sobre a filosofia de um filme. Isso nunca surgiu. E eu não falaria sobre isso com você. Eu não falo demais sobre nada. Eu me divirto mais com meus próprios pensamentos do que com os pensamentos dos outros." Esse comportamento era parte de sua imagem de um homem que falava pouco e agia muito,
o que o tornou ainda mais misterioso e fascinante para o público. Legado de Bronson, um símbolo de perseverança e coragem. Charles Bronson, mais do que um simples ator de filmes de ação, se tornou um símbolo de perseverança, resiliência e coragem. Sua trajetória de vida, desde a pobreza extrema até o estrelato em Hollywood, refletiu a luta constante contra as dificuldades, algo que ele transmitiu com maestria em seus papéis. Mesmo sem o reconhecimento formal que outros atores de sua época receberam, o legado de Bronson, como um dos maiores durões da história do cinema, permanece firme. Sua imagem de macho alfa, com uma aura de ameaça silenciosa e uma presença intimidadora, ainda é um dos maiores atrativos de sua filmografia, especialmente nos filmes de ação. Bronson pode não ter sido o ator premiado que muitos esperavam, mas foi, sem dúvida, uma das figuras mais icônicas da história de Hollywood, cujos filmes continuam a ser admirados por fãs de todas as idades. Charles Bronson, um homem de temperamento difícil e declarações polêmicas. A carreira de Charles Bronson não foi marcada apenas por seus papéis de durão nas telas, mas também por sua personalidade difícil e temperamento explosivo nos bastidores. Seu relacionamento com colegas de elenco e diretores era frequentemente tenso, e ele ficou conhecido em Hollywood como alguém com quem era difícil trabalhar. Seu colega de Fugindo do Inferno, James Garner, teve uma relação particularmente difícil com Bronson, descrevendo-o como amargo e agressivo. Garner se lembrou de um incidente durante um jogo de pôquer, onde Bronson tentou retirar uma aposta tarde demais. Quando Garner insistiu que ele pagasse, uma briga quase física se seguiu. Bronson, ressentido, jurou nunca mais trabalhar com Garner, embora com o tempo os dois conseguissem restabelecer a relação, embora Garner tenha admitido que a convivência com Bronson nunca foi fácil. Bronson também não tinha paciência para jornalistas ou repórteres que considerava invasivos. Em uma entrevista para a Esquire, o ator fez uma declaração polêmica dizendo que, se alguém ferisse sua família, ele seria capaz de matar. Quando questionado por Johnny Carson sobre essa declaração, Bronson respondeu com um simples: "Porque foi o que eu disse." Sua franqueza e falta de filtros também se refletiam em outras opiniões controversas. Em 1972, ele declarou que, se as metas do movimento feminista fossem alcançadas, ele deixaria o ZIWA, afirmando que as mulheres nunca poderiam ser iguais aos homens. Essas declarações polêmicas ajudaram a solidificar sua imagem como um homem com opiniões fortes e muitas vezes polarizadoras. Bronson e o desdém pelos diretores e atores mais jovens. Bronson também tinha uma visão crítica sobre a indústria de cinema. Ele frequentemente expressava seu desdém por diretores e produtores, acusando-os de se entregarem à besteira de Hollywood. Ele foi especialmente duro em suas opiniões sobre diretores, chamando-os de idiotas, e também desprezava a indústria por se preocupar mais com dinheiro do que com a qualidade artística dos filmes. O diretor Michael Winner, que trabalhou com Bronson em vários filmes, admitiu que o ator tinha dificuldades para lidar com a autoridade e que, em algumas ocasiões, chegava a perder o controle no set, até chegando a agredir pessoas. Além disso, Bronson tinha pouco respeito pelos atores mais jovens, vendo-os como inexperientes e muitas vezes desinteressados na verdadeira arte da atuação. Esse desdém por novas gerações de atores refletia sua crença em uma forma mais dura e direta de atuar, muito ligada à sua própria vivência e à sua imagem pública de durão. Apesar de sua natureza difícil e das constantes polêmicas, Charles Bronson continuou a ser uma figura central em Hollywood, sendo respeitado por sua habilidade única de interpretar personagens implacáveis e em busca de justiça. No entanto, sua vida pessoal e seu comportamento nos bastidores, muitas vezes turbulentos, tornaram sua figura ainda mais complexa e, ao mesmo tempo, fascinante para o público. A transformação de Charles Bronson.
Entre a persona de Durão e o coração compassivo. Apesar de sua fama como o Durão do cinema, com uma personalidade difícil e uma postura intransigente tanto dentro quanto fora das telas, Charles Bronson tinha facetas mais complexas, que eram menos visíveis ao público. Em uma entrevista ao Washington Post de 1977, Bronson expressou um desdém pelas besteiras do mundo do cinema, especialmente sobre os prêmios e o glamour da indústria. Ele criticou abertamente atores como Robert De Niro, Sylvester Stallone e Al Pacino, dizendo: "Eles são todos iguais. Eles até se parecem." Para Bronson, a verdadeira essência da atuação não estava em agradar críticos ou seguir tendências, mas em expressar a dureza da vida, algo com o qual ele estava intimamente familiarizado. Ele desconsiderava as indicações ao Oscar como um monte de bobagem e via seu trabalho como um produto que deveria ser vendido da melhor maneira possível, comparando sua imagem à de uma simples barra de sabão. Essa postura pragmática em relação à carreira refletia sua própria experiência de vida. Bronson via suas dificuldades pessoais como um ativo, que o ajudava a interpretar melhor seus papéis. Ele nunca procurou ser um ator sofisticado como Marlon Brando, mas se conectava com seu público através da imagem de um homem endurecido pela vida, com pouco a perder, o que gerava uma conexão direta e emocional com aqueles que viam seus filmes. Um homem de coração generoso. No entanto, a imagem de Bronson como um homem implacável e difícil de lidar na vida pessoal não refletia completamente sua verdadeira natureza. Para aqueles mais próximos a ele, Bronson era um homem profundamente compassivo, especialmente com sua família. Esse lado mais suave e generoso ficou evidente quando ele e sua esposa, Jill Ireland, adotaram Katrina Holden, uma menina de 11 anos cuja mãe, Hilary Holden, faleceu inesperadamente devido a um ataque cardíaco. A decisão sobre quem cuidaria de Katrina ficou entre duas famílias, mas foi Bronson quem se ofereceu para adotá-la com entusiasmo, surpreendendo todos. Durante o funeral de Hilary, Bronson demonstrou um lado protetor e carinhoso ao acolher Katrina em sua limusine preta, proporcionando-lhe segurança e conforto em um momento tão difícil. Sob sua tutela, Katrina floresceu, mais tarde estudando na UCLA e na Sorbonne, e começando uma carreira de sucesso como escritora e diretora. Em 2001, ela recebeu o prêmio de diretora emergente no Festival de Cinema de Malibu, um feito que deixou Bronson visivelmente emocionado e cheio de orgulho pela filha adotiva. Últimos anos e falecimento. Nos últimos anos de sua vida, a saúde de Bronson começou a declinar rapidamente. Após uma cirurgia de substituição do quadril em 1998, ele se afastou da carreira de ator. A partir daí, sua condição se deteriorou e ele passou a ser recluso, recebendo tratamentos para Alzheimer e outras complicações de saúde. Em 30 de agosto de 2003, Charles Bronson faleceu aos 81 anos, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Embora os rumores sugerissem que ele havia morrido devido a pneumonia ou Alzheimer, o atestado de óbito indicava insuficiência respiratória, câncer de pulmão metastático, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiomiopatia congestiva como as causas reais de seu falecimento. Durante os últimos meses de vida, Bronson foi cuidado por sua esposa Kim, que permaneceu ao seu lado, acompanhando sua transformação de um homem enérgico e perspicaz para alguém confuso e mais vulnerável. Sua irmã, Catherine Pigeon, revelou que a família percebeu que algo estava errado com ele quando passou a falar lentamente e com palavras arrastadas, embora ainda reconhecesse os entes queridos. No final de sua vida, o ator de imensa popularidade se despediu do mundo de Hollywood e da família, sendo sepultado no cemitério de Brownsville. A imagem durona de Bronson e seus desafios pessoais. Charles Bronson foi um ícone do cinema de ação, especialmente conhecido por suas interpretações de homens endurecidos pela vida e movidos por um forte senso de justiça.
Sua imagem pública de durão, que fez de seus papéis em filmes como Desejo de Matar e Era uma Vez no Oeste um reflexo de sua própria persona, era uma das principais razões de seu sucesso. Contudo, essa imagem muitas vezes ofuscava a complexidade de sua personalidade. No set de filmagens, Bronson não era fácil de lidar. Ele cultivava uma atitude de desdém para com os diretores e produtores da indústria de Hollywood, com quem frequentemente se desentendia. Ele os considerava preocupados apenas com dinheiro e achava que a maioria deles se entregava ao que ele chamava de besteira de Hollywood. Bronson tinha um temperamento explosivo, e isso se refletia nos bastidores dos filmes. Em uma época em que Hollywood era dominada por estrelas carismáticas e diplomáticas, Bronson se destacava como um outsider, muitas vezes ignorando o glamour e a superficialidade que muitos de seus colegas abraçavam. A relação dele com outros atores também era tumultuada. James Garner, com quem trabalhou no filme Fugindo do Inferno, teve uma das relações mais difíceis com Bronson. Garner descreveu o ator como amargo e agressivo. Uma briga em um jogo de pôquer, que quase se transformou em um confronto físico, tornou a convivência entre eles ainda mais tensa. Bronson, ressentido com a situação, prometeu nunca mais trabalhar com Garner. No entanto, com o tempo, os dois conseguiram superar os desentendimentos e retomaram o relacionamento profissional. Mas para Bronson, as relações no set eram muitas vezes difíceis e marcadas por tensões, refletindo sua personalidade de poucos amigos e muitos inimigos. A adaptação à família e ao amor. Apesar dessa personalidade explosiva e sua aversão à fama e ao reconhecimento, Charles Bronson possuía uma dimensão mais profunda e afetuosa que poucos conheciam. Seu relacionamento com a família, especialmente com sua esposa Jill Ireland, e sua dedicação aos filhos e àqueles que dependiam dele, demonstravam uma faceta completamente diferente de sua persona pública. Quando ele e Jill adotaram Katrina Holden, uma menina de 11 anos que havia perdido a mãe, Bronson deu um passo para além da sua imagem de durão, mostrando-se capaz de um amor incondicional e de uma compaixão rara. Katrina se tornou uma filha para o casal, e o apoio de Bronson foi essencial para que ela superasse a perda de sua mãe e seguisse seus sonhos. A adoção foi um dos momentos mais reveladores da vida de Bronson, porque mostrou ao mundo que, por trás da fachada de um homem implacável, existia um homem de coração generoso, disposto a oferecer a um ser humano o mesmo tipo de cuidado e proteção que ele daria aos seus próprios filhos. O declínio e a retirada das telas. Nos anos finais de sua vida, Charles Bronson passou por sérios problemas de saúde que o forçaram a se afastar da atuação. A cirurgia de substituição do quadril em 1998 foi o ponto de partida para uma série de complicações que afetaram sua saúde física e mental. Bronson começou a se afastar da vida pública, tornando-se cada vez mais recluso. Durante esse período, ele recebeu tratamentos para o Alzheimer, doença que parecia afetar sua capacidade cognitiva, mas também lutava contra problemas respiratórios, câncer de pulmão e outras condições graves. Apesar de ter se tornado uma lenda no cinema, Bronson não se importava com a glória ou com a fama que veio com seus filmes. Ele sempre viu sua carreira de forma pragmática e nunca procurou se enveredar pelos caminhos da busca por prêmios ou reconhecimento público. A história de sua vida, marcada por sofrimento e superação, foi a que ele carregou consigo para o set de filmagens, onde sua persona durona se tornou um reflexo das dificuldades e das cicatrizes de sua própria jornada. Sua vida no final foi marcada pela ausência de público, mas em privado ele tinha o apoio da família, que ficou ao seu lado até seus últimos momentos. Últimos momentos e legado. Charles Bronson faleceu em 30 de agosto de 2003, aos 81 anos. O grande público sabia que ele estava sofrendo de problemas de saúde, mas poucos conheciam os detalhes sobre sua condição. A perda de Bronson foi sentida por muitos que o admiraram ao longo dos anos,
e sua morte marcou o fim de uma era no cinema de ação, onde ele foi um dos maiores protagonistas. Embora sua fama fosse construída em papéis de personagens duros e implacáveis, o legado de Bronson é complexo. Ele foi um símbolo de perseverança e força, tanto nas telas quanto na vida real. Mesmo que tenha sido difícil para muitos conviver com sua personalidade difícil e seu temperamento explosivo, aqueles que o conheciam mais de perto, incluindo sua família, reconheciam sua bondade, seu amor incondicional e sua força interior. Bronson não era apenas o vilão em seus filmes, mas um homem profundamente humano, marcado por suas experiências e dificuldades, mas também por sua capacidade de amar. O cinema perdeu um de seus maiores durões, mas seu legado perdura até hoje, com seus filmes ainda sendo lembrados e amados por milhões de fãs ao redor do mundo.